Vamos então mentalizar a figura sublime de Jesus e falar um pouquinho com Ele. Senhor Jesus, Mestre querido de todas as horas, rogamos a vós, Mestre querido, que nos envolva, nos abençoe, nos dê sempre, Senhor, a serenidade que tanto necessitamos. Abençoa, Mestre querido, a cada um que aqui se encontra, aqueles que por alguma razão aqui não puderam estar, mas que sejam também envolvidos no seu amor e na sua luz. Que nesta tarde, Senhor, nós possamos abrir mente e coração para o entendimento da sua mensagem, dos seus ensinos, e que eles possam não ficar somente conosco, mas possam ser compartilhados com todos o nosso convívio. Envolva-nos, Mestre, nas suas vibrações de amor, nos dando equilíbrio, principalmente, Senhor, nesses momentos em que passamos de bastante insegurança, às vezes de bastante angústia, que nós possamos não nos desanimarmos, mantermos sempre a fé viva em nosso coração e sabendo que nada acontece sem a permissão de Deus. Abençoa, Mestre, essa casa, que nos acolhe, aos trabalhadores desta casa, para que não lhes falte nunca a coragem, a disposição para o trabalho, aqueles que têm os nomes colocados nos livros, encarnados e desencarnados, que possam todos, na medida do merecimento, ser socorridos nas suas necessidades. Rogamos também, Senhor, aos nossos familiares, que eles possam ser envolvidos também nas suas vibrações de amor, aqueles que se encontram acamados, em leitos de hospitais, ou mesmo em suas residências, que também tenham fé, esperança e resignação. Para aqueles, Senhor, que perderam entes queridos, familiares, amigos, que possam receber o consolo necessário. Rogamos também, Senhor, a todos aqueles que promovem a saúde, que tenham força, que tenham coragem, que tenham disposição sempre. Senhor Jesus, envolva-nos, Mestre, a todos, no seu manto de amor e de misericórdia, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Bem-aventurados puros de coração. A gente vai focar no item 11 desse capítulo, quando Jesus então vai falar para nós a respeito dos escândalos. E ele começa dizendo assim, uma frase, ele fala um monte de texto aqui, gente, mas a gente vai pegar mais uma fala, assim, para a gente começar então. Ele diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vêm os escândalos. Olha só que coisa mais forte, né? Porque ai daqueles por quem vêm os escândalos. E ultimamente o que a gente mais tem visto são escândalos, né? É escândalo de política, é escândalo no futebol, é escândalo às vezes em trabalho, é escândalo na vida, né? Então a gente convive com esse escândalo. Kardec diz assim, que no sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a nossa moral ou a conveniência de maneira ostensiva. Então, quando uma coisa assim fica muito gritante, né, e dá um alarde, então é aquela coisa que choca mesmo a nossa moral. Mas ele continua, ele complementa dizendo assim, que no sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, ela tão frequentemente empregada, é muito mais ampla, porque não é compreendida em certos casos. Então a gente pensa que escândalo é sempre uma linha assim, mas não é, ela é abrangente, a escândalo é muita coisa, é tudo aquilo, como ele diz, que agride ou que choca a nossa moral, né? Ele continua dizendo, escândalo não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo o que resulta dos vícios
e das imperfeições humanas. Então, ele é muito mais abrangente. Todas as más ações de indivíduo para com o indivíduo é um escândalo, com ou sem repercussão. Só o fato de, às vezes, eu expor o outro, mesmo que isso não há uma repercussão, é um escândalo, né? É o que ele fala aqui. E o escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Aí Jesus, então, ele diz assim, olha, mas é necessário, então, que aconteçam os escândalos. Fica uma coisa bem interessante até da gente ver isso daí, porque fala assim, nossa, mas se o escândalo é uma coisa ruim, uma coisa que agride, que choca, né? Como é que é necessário tudo isso? A gente tem que estar sempre pensando, lembrando, na verdade, que nós vivemos num mundo de prova e expiação. E na categoria da escala espírita, nós fazemos parte da terceira ordem dos espíritos, que são os espíritos imperfeitos. Então, se nós somos espíritos imperfeitos, é necessário ainda que haja escândalo. Por quê? E Kardec diz assim, porque o homem, sendo ainda imperfeito, tem inclinação para o mal. E nós trazemos isso, a nossa bagagem é grande. E nessa bagagem nós trazemos ainda essa inclinação ao mal. Mas isso não nos obriga a fazer o mal. Olha só, a gente tem a tendência do mal, a gente traz essas inclinações, mas nós não somos obrigados a fazer, não. Nós temos o nosso livre-arbítrio, não é? Hoje, na situação que nós nos encontramos já, por exemplo, de uma semana, por exemplo, de evangelho, nós já sabemos distinguir muito bem o que é o bem e o que é o mal. Então, se eu faço mal, eu faço ele consciente de que é mal. Então, a gente tem essa inclinação, mas a gente não é obrigado a fazer. A gente pode optar por não fazer. E ele continua dizendo assim, então, que é necessário que venha o mal para que o homem em expiação na terra se punam a si mesmo. Muitas vezes, usando assim até um exemplo meio banal até, banal, mas muito atual. Às vezes a gente descobre, né, ou fica sabendo, às vezes, de um segredinho de uma pessoa. Uma coisa que ela tem lá guardado para ela, mas que de repente confia, né, numa pessoa e conta. E aí aquilo lá começa a fazer umas cócegazinhas, né? E aí a gente conta para o outro. E o outro conta para o outro, conta para o outro. E aquilo que não seria um escândalo se não houvesse a repercussão, acaba se tornando um escândalo, porque todo mundo fica sabendo. E o que acontece? Expõe, às vezes, a pessoa a um escândalo, a um ridículo, né? Nós chocamos a moral daquela pessoa. E aí, então, por que é necessário, então, isso daí? Porque a partir de um exemplo, às vezes, corriqueiro e banal, nós aprendemos muito. Porque da forma com que repercute esse escândalo, vamos dizer assim, quem passou isso adiante vai saber. Vai começar a punir a si próprio. Vai começar a consciência a gritar, né? Ele não é acusar, mas ela começa a te chamar à razão. Por isso que ele diz aqui, para que o homem em expiação na terra se punam a si mesmo, né? Porque ele tem esses vícios, ele traz essas inclinações ao mal, ele não é obrigado a praticar, mas faz. E aí então é a lei de causa e efeito. Eu faço, eu respondo. Mas é necessário, aí mais à frente aqui do texto, Kardec então diz assim que, bom, mas se o escândalo ele é necessário, o que acontece então quando não houver o escândalo? Nós vamos chegar nessa situação, porque nós vamos sair desse mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração, onde essa situação de escândalo vai ser bem menos,
né? Quase nem vai acontecer, vai ser uma coisa assim muito rara. E até o ponto que nós vamos evoluindo e ele não será mais necessário, porque nós já estaremos no mundo feliz ou fazendo parte do espírito, na escala espírita, de espírito de primeira ordem ou espírito perfeito. Então nós não vamos ter mais isso. Mas até então, nessa condição que nós estamos, isso aí é frequente. Agora, vai ser abolido isso daí, porque se ele diz aqui que é necessário o escândalo para que nós nos corrigimos, bom, então o escândalo ele não pode acabar. É uma forma que Deus, vamos dizer assim, utiliza para nos chamar a atenção. É como a dor, né? Quando a gente acha que está tudo bem, vem uma dor e dá um chacoalhão e a gente acorda, desperta. Assim também são os escândalos. Então ele vai ser abolido? Não. Por quê? Porque nós, por exemplo, o planeta Terra, vamos pôr esse exemplo, o planeta Terra passa para um mundo de prova de regeneração e daí para um mundo perfeito onde não vai haver. Mas aqueles espíritos que não evoluíram ou não reencarnam mais aqui, eles vão para um outro mundo, um mundo mais primitivo, um mundo ainda de imperfeições e às vezes até anterior a isso ainda, né, que é aquele bem primitivo mesmo. Ainda é necessário lá o escândalo também para aqueles espíritos evoluírem. Então a gente fala assim, olha, o escândalo é de todo mal? Não, ele não é de todo mal. Ele é necessário para nos despertar. Mas o bom é que a gente não precise mais dele. E então, o que nós fazemos então? Começamos a despertar. A partir do momento que a gente vai vendo essas coisas acontecerem no nosso dia a dia, isso já começa a nos soltar, não é? Então quando você vê assim, olha, aconteceu um escândalo, não sei o que lá, você já fica assim, nossa, meu Deus, mas... Porque isso já começa a despertar em nós que aquilo não é uma boa coisa a ser feita. E nós começamos então a nos corrigir através do exemplo do outro. Então para isso que ele é necessário. Eu me lembro, e vocês vão se lembrar também, e esse assunto a gente até comentou naquela época, eu não sei mais os dados, as coisas certinhas não, porque já se passaram alguns anos e eu não me lembro assim direitinho, mas naquele caso Nardoni, né, da menininha que foi jogada pela janela, foi um escândalo, não foi? E que escândalo! Mas ele foi necessário. Parece que não, mas era necessário. Por quê? Porque ele diz assim, olha, tem aqui, ó, mas ai daquele por quem vem os escândalos de Jesus. E aí ele diz assim, ó, quer dizer que o mal sendo sempre o mal, aquele que serviu sem o saber de instrumento para a justiça divina, sendo utilizado os seus maus instintos, nem por isso deixou de fazer o mal e deve ser punido. Então o que ele quer dizer aqui? Vamos usar esse exemplo. Aquela criança, muito provavelmente a gente não sabe, mas muito provavelmente ela teve uma programação reencarnatória. Nessa programação reencarnatória já estava estipulado lá que ela desencarnaria, porque somos nós que escolhemos as nossas provas, é o espírito que escolhe, né, o que nós vamos passar por aqui. De repente estava lá dentro da programação dela que ela ia desencarnar aos 9, 10 anos, não lembro qual a idade que ela tinha, 6 anos, então estava dentro da programação, ela desencarnaria com 6 anos, às vezes de uma forma assim meio trágica, e estava tudo dentro da programação. Acontece que de repente essa criança, os pais separam, e o pai fica para um lado, a mãe do outro, e a criança vai lá no fim de semana passar o dia lá com o pai, e uma discussão, alguma coisa acontece, que tudo já vai sendo trabalhado para essas coisas, e acabam acontecendo aquilo lá. Bom, foi um escândalo, e quem foi que gerou o escândalo? O pai da menina, ele foi o causador do escândalo, não é? Mas ai de quem causa o escândalo? Bom, mas aí, nesse caso, aí você pode falar assim, mas ele não estava dentro da programação? Estava dentro da programação dela desencarnar com 6 anos e tudo, mas não precisaria exatamente ser dessa forma. Ele foi um instrumento utilizado para que isso aconteça. Ele fala aqui, ó, o mal sendo sempre o mal, aquele que serviu sem o saber de instrumento para a justiça divina, porque aquilo tinha que acontecer, estava dentro da programação, era uma justiça, ela estava reparando alguma coisa naquela situação.
Sendo utilizado os maus instintos, nem por isso deixou de fazer o mal. Quer dizer, mesmo ele sendo utilizado para fazer aquilo lá que estava dentro de uma programação, ele fez o mal, porque ele poderia, como disse assim, não fazer. Ele tinha o instinto do mal, mas ele podia não fazer. Mas ele fez. Poderia acontecer o quê? Dessa criança, de repente, tá brincando lá na escada e cair, bluf, e desencarnar. Tinha uma morte trágica, porque caiu, despencou de uma escada, ela estava num prédio, e poderia ter acontecido assim. E ninguém ter essa responsabilidade. Mas não, ele foi um instrumento utilizado, porque não houve uma outra situação, teve uma discussão, coisa, e ele foi então um instrumento utilizado para que aquela programação acontecesse, fosse realizada. Então a gente vê que mesmo quando a gente pensa assim, nossa, mas esse escândalo todo, quando que isso vai acabar? Isso não vai acabar. Isso vai continuar, isso tem que continuar, porque é só dessa forma que nós vamos aprendendo, que nós vamos evoluindo, porque isso daí vai chocando, vai nos tirando do eixo, né, como diz. Aí ele continua, num outro trecho desse do escândalo, ele diz assim, ó: e se o teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o, lança-o fora de ti, porque melhor é que se perca um de seus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Quando fala assim, todo o teu corpo seja lançado no inferno, a gente fica, né, nossa, que coisa que choca, né? Mas Jesus, assim, ele é muito claro quando ele diz assim, por que ele fala a respeito do olho? Porque nós nos perdemos pelo olho. É o olho que, através do olho vem a inveja, vem a vaidade, vem porque tudo aquilo que você olha e você vê, né? E aí, né, dentro desse capítulo tem uma mensagem muito interessante que eu gostaria de ver, é um trecho meio longo, vamos tentar dar uma abreviadinha aqui, mas é bastante interessante da gente ver, porque ele diz assim, olha, bem-aventurados que têm os olhos fechados. Essa comunicação foi dada por Dr. Vianney quando ele foi invocado dentro de uma reunião mediúnica, ele foi invocado para que ele curasse, né, uma jovem que lá estava e que era cega. E o doutor então Vianney, ele diz assim, meus bons amigos, por que me chamaste? Para que eu lhe ponha as mãos sobre essa pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento bom, meu Deus! Perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Eu não sei fazer milagres, eu sem a vontade de Deus. Todas as curas que eu obtive e que conheceis, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, voltai sempre os vossos olhos para o céu e dizei do fundo do vosso coração, meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes da enfermidade do meu corpo. A gente nunca faz essa prece, a gente nunca faz isso, né? A gente pede o quê? Me cura, mas é o nosso espírito que está doente, então nós temos que curar ele primeiro, porque ele reflete que a doença reflete no corpo, a doença está no espírito, mas reflete no corpo. Então eu não posso pedir somente a cura do meu corpo, eu tenho que pedir a cura do meu espírito. E ele continua dizendo, que minha carne seja castigada se necessário, para que a minha alma se eleve para vós com a brancura que possuía quando a criaste. Após esta prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também a cura que temerosamente pediste como recompensa da vossa abnegação. Às vezes a gente pede a cura, né? Mas a gente esquece que muitas vezes aquilo lá fomos nós mesmos que pedimos aquele tipo de prova, porque no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele fala das causas anteriores das nossas aflições. Então muitas vezes, se tudo aquilo que nós estamos passando, né, e algum problema assim, não está nessa existência, com toda certeza ela está numa existência anterior, e a gente está vindo então resgatando aquilo lá, porque como eu disse, nós trazemos imperfeições de muitas existências e nós não sabemos o que nós fizemos na passada. De repente nós causamos na outra um grande escândalo e vem
repercutindo agora, né? A gente vem sanando, né, aquele mal que a gente causou. E ele diz aqui, isso daqui, né, que muitas vezes essa doença, ela está no espírito, ela não está no corpo. Então nós temos que curar primeiro o corpo. Como? Passando pela prova, por essas situações, com resignação, com tranquilidade, pedindo força e coragem sempre. É assim que a gente tem que estar fazendo. Mas desde que aqui me encontro numa assembleia em que se trata sobretudo de estudar, eu vos direi que os que estão privados da vista deviam considerar-se como os bem-aventurados da expiação. Olha só, lembrai-vos de que o Cristo disse que era necessário arrancar o vosso olho se ele fosse mau, e que mais valia atirá-lo ao fogo que ser a causa da vossa perdição. Quantos existem sobre a terra que um dia maldirão nas trevas por terem visto a luz? Porque os nossos olhos, gente, ele é traiçoeiro, é ele que nos condena. A gente não consegue. Se você não tem a visão, se você nasce, como nesse caso a menina nasceu sem a visão, a gente começa a ver as coisas pelo Espírito. E não é? A gente desenvolve, o que a gente costuma dizer assim, a gente desenvolve um sexto sentido, né? E a gente consegue ver as coisas, sentir as coisas mais sutil, a gente percebe. Com os olhos não. Com os olhos a gente vê, a gente condena, a gente critica, a gente deseja, a gente inveja, tudo por conta do olho. Por isso que ele diz aqui, olha, um dia nas trevas maldirão por terem visto a luz. Porque a gente se condena por conta da luz. Ó sim, como são felizes os que na expiação foram punidos pelos olhos. Se seu olho não será causa de escândalo e de queda, e eles podem viver completamente a vida das almas, podem ver mais do que vós que tendes boa visão. Quando Deus me permite abrir as pálpebras de alguns pobres sofredores e devolvê-los à luz, digo a mim mesmo, alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e amor? Então não pediríeis para ver as imagens menos puras e menos suaves que aquelas que podes entrever na tua cegueira. Ó sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais feliz do que vós que estáis aqui, ele sente a felicidade, pode tocá-la, vê a alma e pode lançar-se com ela nas esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da vossa terra conseguem ver. O olho aberto está sempre pronto a fazer a alma cair. Olha, o olho fechado, pelo contrário, está sempre pronto a fazê-la subir até o céu. Por isso que Jesus fala, se ele for o motivo do teu escândalo, melhor seria que arrancá-lo e queimá-lo na fogueira ou mandá-lo no inferno, não é? Exatamente para isso, para que a gente não se perca pela visão. Crede-me, meus bons amigos queridos, a cegueira dos olhos é quase sempre a verdadeira luz do coração, enquanto a vista é quase sempre o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Ela não foi curada, né? Espera e tem coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, como ficarias feliz? E quem sabe se esta alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido em teu favor, mas por tua vez, ora e sobretudo, pense em tudo o que venho a te dizer. Então, veja só, ela não consegue, né? Pelo que a gente pode perceber que ela não é curada, não consegue ser curada. Mas com toda certeza ela vai sair dessa reunião aqui muito mais fortalecida, com muito mais entendimento. Porque Jesus fala que não só os olhos, mas se a tua mão também for causa de escândalo, né? Se os seus pés for causa de escândalo, melhor então que arranque-o do que você se comprometer muito mais ainda com as leis divinas.
porque a gente se perde, né? Nesse nosso caminhar aqui, a gente acaba se perdendo. E dessa forma, então, conquistando para nós ainda muito tempo, às vezes, ainda de sofrimento, né? Então a gente tem que aprender, né? Os escândalos são necessários, mas a gente tem que aprender com eles e não compactuar com eles, porque, como diz Kardec aqui no início do exemplo aqui, ele diz assim, que nós viemos com inclinação ao mal, mas que nós não somos obrigados a praticar o mal. Então a gente tem que ter sempre em mente essa questão. Eu não sou obrigada a praticar o mal. Eu tenho ele em mim, mas ele está aqui exatamente para que eu possa dominá-lo, para que eu possa vencer esse vício ainda que é muito forte em nós. Para isso é que nós estamos aqui, para isso que nós temos a reencarnação, para isso que nós temos novas encarnações, para que a gente sempre pode estar melhorando cada vez mais. E Jesus foi muito claro em tudo isso, quando há mais de 2000 anos, ele disse para nós assim: orai e vigiai. Vigiai os nossos pensamentos, vigiai as nossas atitudes, para que a gente não seja motivo ou causa de escândalos. E Emmanuel, ele faz uma leitura bem interessante a respeito disso, que é bem, depois eu pego, bem interessante, bastante forte. Ele diz assim, as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso capaz de tisnar o lago procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas de reajuste. Então nós renascemos aqui e trazemos então essa bagagem de imperfeições ainda, de vícios que nós temos que estar corrigindo, né? E nós estamos aqui na terra exatamente para isso, para uma tarefa de reajuste. Nós vamos ter que nos reajustar novamente com as leis divinas, né? Nas raízes de nossas tendências encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdias e lutas. Olha só. E em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. E ele continua então lá, mais no final, dizendo assim, caminhar do berço ao túmulo sob as marteladas da tentação é natural. Então é aquilo que a gente estava falando aqui. Então nós estamos aqui e, como espíritos imperfeitos, nós somos sujeitos ainda às tentações, né? Mas cabe a nós disciplinar essas tendências para que a gente não venha cair em tentações, como ele diz aqui. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas, atravessar tormentas de lágrimas, são vicissitudes lógicas da experiência humana. Quer dizer, tudo isso daqui, nós estamos aqui passando todos os dias, nós estamos convivendo com isso, com intolerância, com antipatia, com lágrimas, né? Porque muitas vezes as coisas acontecem e te levam mesmo às lágrimas, mas tudo isso são vicissitudes que vai nos ensinar a ser melhor. Elas são necessárias, elas estão aqui, é exatamente para o nosso crescimento e nosso aprendizado. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Então que nós possamos, né, compreender, né, que nós estamos aqui para melhorar sempre, e que nós já temos o conhecimento, e nós temos isso muito latente em nós, do bem e do mal, do que pode e que não pode ser feito, do que deve ou não deve ser feito. Então que nós nos abstemos de ser causadores de escândalos ou de promover os escândalos, né?
que nós tenhamos sempre essa consciência que a gente está aqui para aprender. E o aprendizado, a gente tem ele todos os dias, sempre, todos os dias nós estamos convivendo com situações de que nós podemos tirar lições maravilhosas de tudo aquilo. Por mais triste que às vezes a situação possa nos parecer, ela está nos trazendo um ensinamento, tanta dor e tantas lágrimas, né? Muito obrigada a todos pela paciência e a gente vai então agora passar para os passes. Então vamos todos nós pensar em Jesus neste momento. Vamos elevar o nosso pensamento. Primeiramente agradecer por estarmos aqui em busca de novos ensinamentos. Agradecer por tudo que nós aprendemos hoje com os ensinos do Evangelho. Que a gente possa ter gravado em nossa mente e colocar em prática para podermos nos tornar um pouquinho melhores, cada dia mais, né? Colocando em prática, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, respeitar todos à nossa volta, principalmente dentro do nosso lar, né? Que é onde a gente convive mais e que é mais difícil, né? Então nós temos que aprender a perdoar e não se ofender por pouca coisa. Então, Mestre querido, nós agradecemos por esses ensinamentos, agradecemos pela nossa vida, agradecemos por toda a assistência que nós recebemos todos os dias quando necessitamos. Agradecemos, Senhor, por esta casa que nos acolhe com tanto amor, pelas boas energias e vibrações que aqui a gente vem sempre buscar e que tanto bem nos faz. E rogamos, Mestre, que possa abençoar a todos os trabalhadores desta casa, tanto os encarnados como os desencarnados. Pedimos as suas bênçãos para todos os nossos familiares. Pedimos, Senhor, pelos nossos companheiros que partiram já para o plano espiritual, que estejam todos bem, que já estejam recuperados. E pedimos que nos dê força para que nós possamos ter uma ótima semana, com bons pensamentos e possamos retornar na próxima semana aqui nesta casa em busca de novos ensinamentos e sempre colocando em prática. Nos abençoe, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.